Olá, hoje nós vamos falar sobre mudança de padrão. Mas o que é mudança de padrão? É a mudança de padrão de pensamentos, que é aonde você muda a forma e o ciclo das coisas que você faz. E a partir da hora que você tem essa mudança de padrão, automaticamente você vai ter também a mudança de comportamento e a mudança principalmente de resultado, que é o que nós queremos. Hoje talvez você tenha a vida que você quer e você pode melhorar, mas às vezes pode existir, e só você sabe disso, em qual mudança da sua vida você quer, talvez na profissional, talvez na familiar, e para isso nós precisamos fazer diferente para ter um resultado diferente. Mas para isso, para essa mudança, a primeira coisa que precisa ter é um querer, e principalmente um porquê. Por que você vai mudar? E se você não querer, não tem o que faça, o que alguém possa fazer por você. Você precisa querer ter essa mudança de comportamento, essa mudança de padrão. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa mudança sozinho e a gente precisa de ajuda, às vezes de terapeuta ou de um treinamento igual a esse, que com certeza pode mudar a sua vida. Mas para isso você precisa mudar o teu padrão, o teu comportamento e a forma de pensar. Mas aí vem a grande pergunta: mas como eu faço isso? A gente faz num passo a passo, que você vai receber todos esses passo a passo nesse treinamento, mas eu preciso da tua atitude, da tua compreensão. Vamos imaginar que você ganhasse nesse momento um mapa de um destino, um mapa de um caminho, mas esse mapa tem que ser trilhado. Eu quero te levar agora que você pense numa academia, por exemplo. Quem já fez academia ou quem faz, perceba que quando você começa a fazer os exercícios, tudo que você faz dói o corpo, tudo que você faz é pesado. Aí você começa a treinar lá com 1 quilo em cada mão, e é uma grande dificuldade, não é isso? Quando passa o tempo, você percebe que aquele quilo ele já ficou leve. Por quê? Você foi para o padrão de 1 quilo. E aí você começa a pegar 2 quilos. E depois 3 quilos e 4 quilos. E tudo você começa a mudar o teu padrão de raciocínio e do exercício que você está fazendo. E aí depois de 1 ano de academia, você começa a perceber e começa a entender que você teve um passo a passo e você evoluiu, você mudou o padrão. Quando você chegou lá, você pensava que tudo aquilo era pesado, que tudo aquilo era ruim, mas depois você percebeu, principalmente no resultado do seu corpo. Não é assim que funciona, e aí cada vez você vai querer se desafiar. E é esse desafio e essa mudança de comportamento é que muda o nosso padrão vibratório também. Então vamos lá. E para isso, eu quero te contar também uma história aqui. Eu quero que você imagine agora uma criança de 7, 8 anos de idade. Imagine essa criança. Talvez uma filha sua, um vizinho, ou... Imagine essa criança. E você imagine também que você vai dar uma tarefa para essa criança. E você vai dizer para ela: olha, você vai atravessar a rua, no outro lado da rua tem o tio João. E o tio João está no fundo da casa te esperando para você trazer um pacote que ele está lá esperando, já mandei uma mensagem. Imagine a situação. E aí você vai dizer para a criança: olha, quando você sair daqui, você abre o nosso portão, fecha o portão, atravessa a rua. Só que antes de atravessar a rua, você vai olhar para o lado direito, vê se não vem carro, olha para o lado esquerdo, vê se não vem carro. Se tiver vindo carro, você espera, deixa o carro passar e depois você atravessa com segurança. E aí, quando você chegar no portão, quando o portão vai estar aberto, o tio João já vai deixar o portão aberto, você pode puxar o trinco e abre. Só que o tio João tem 2 cachorros muito grandes, ferozes, mas eles estão amarrados. Quando você chegar no portão, esses cachorros vão acuar bem alto, mas você não precisa se assustar. Por quê? Os cachorros estão amarrados, eles não conseguem chegar onde você estiver. E você deu esse passo a passo, você ensinou ela como atravessa a rua, preparou ela para quando chegar no portão não se assustar com os cachorros, e aí você fala: ó, você pode abrir, os cachorros vão estar amarrados, você vai lá e o tio João vai estar esperando o pacote para você trazer. Se você ensinar esse passo a passo, essa criança ela vai atravessar a rua com segurança, ela vai entrar no portão, e quando os cachorros acuar, ela não vai se assustar, ou ela pode se assustar, mas ela vai enfrentar aquela dificuldade, ok?
Agora, vamos imaginar que você não explique nada disso. Quando a criança ou até mesmo um adulto, quando ela levar a mão no portão e o cachorro acuar, automaticamente ela vai assustar. Não é isso? E talvez ela nem entre no portão, porque ela não tem a informação, ela não se preparou. Correto? Pega essas duas informações, uma, a criança estava preparado. Na outra, a criança ou até o adulto, se ela não estiver preparado com essas informações, ela não vai entrar no portão. Correto? Perceba quem você preparou nesse momento. Foi o consciente e o inconsciente. E a nossa mente, ela é desse formato. Quando você prepara a sua mente para os fatos determinados, você consegue com muito mais facilidade, porque você já sabe, você já conhece, você enfrenta aquilo. Estão compreendendo? Estão entendendo a linha de raciocínio? E para isso nós temos condições de preparar o nosso cérebro para essa mudança de comportamento, para esse caminho, para esse momento. E como que eu faço isso? Com conhecimento e ação. Também, se eu conhecer o passo a passo e não fazer a travessia, também não vai me adiantar de nada. Correto? E nós temos algumas crenças limitantes que nos limita a acreditar, por exemplo, nessa informação que eu estou te dando. E para isso nós precisamos estar aberto, nós precisamos dizer para a nossa mente que eu estou aberto a essa informação e eu pego essa informação que foi me dado, faço uma ação e eu vou ter um resultado. Também nós temos algumas coisas que eu vou explicar aqui, ó. Por exemplo, nós temos dentro de nós algumas fases. Essa fase aqui é a fase da criança. A fase da criança, ela funciona da seguinte forma. Vamos colocar aqui, tá? Essa fase é a fase central da criança. Aqui eu vou colocar como negativa, aqui eu vou colocar como positiva, tá bem? Isso aqui é só para... Então, essa é a fase da criança. Eu chego aqui e aqui eu tenho a fase adulto. Ok? Essa fase da criança é uma fase que muitas vezes as pessoas chegam na sua velhice sem conseguir se desvincular dessa fase da criança. Como funciona isso? Eu vou te dar um exemplo, o que significa aqui a fase da criança. É aquelas birras que a pessoa tem. É aquelas birras. Então vamos lá. Vamos imaginar que você está dentro de um trabalho. E aí você entende que o teu trabalho ele tem que ser de X forma. E aí o teu patrão chega e diz, olha, nós precisamos mudar. Você precisa fazer diferente. E aí em algum momento, entre você sair daqui e você ir para aquela fase, quando você entende, você passa daqui. Então você, cada vez que você entende, você vai fazendo mais aqui, mais, e você passa da fase. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não entendo desse jeito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. E entre ele ir para lá, ele regride. Ele vem vindo menos. Então sempre que você tiver aquelas dificuldades, aquelas birras, mas eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer aquilo, mas tem que ser do meu jeito. Você pode estar regredindo e não evoluindo. Você está na fase da criança, na fase do cara mimado, da mulher mimada. E isso acontece tanto na vida pessoal quanto na profissional. Às vezes o marido fala determinadas coisas, vamos para frente, não, tem que ser do meu jeito. Mas lógico que todos os jeitos eles têm um equilíbrio. Às vezes quem está puxando pode ser o birrento também. Então, lógico, tudo tem que ter um equilíbrio. Por que eu estou colocando isso? Porque nós temos muito isso. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu acredito, tem que ser da forma que eu estou falando. Se não for assim, eu não quero. Então essa fase da criança, comece a perceber na sua vida se não tem muita coisa desse jeito. Muitas coisas pequenininhas que fica te segurando, que fica impedindo o teu crescimento para a fase adulta. E essa fase adulta, repito, muitas vezes a pessoa está na fase da criança, ela não foi para a fase adulta em muitas coisas da vida dela, e ela já está lá com 30, 40, 50 anos e ainda
com bastante birras pequenas, e essas birras pequenas te mantêm nesse local. E quando o teu emocional está aqui na fase da criança, você não consegue ir para a fase adulta, que a fase adulta ela é mais racional, mais pensada, mais planejada, e você está com o teu emocional dentro do equilíbrio que você necessita para fazer todas as outras coisas da sua vida. Então é muito importante a gente entender isso. Então eu vou te pedir para você fazer uma avaliação da sua vida. Quantas vezes a gente vai receber alguma informação, vai receber um treinamento, vai receber uma atitude e a gente se fecha, como aquele repolhão, né? A gente se fecha e não está aberto para a informação. Nesse momento você pode estar causando uma birra, uma pirraça. Por que essa pirraça? Porque ainda você está na fase da criança. A criança não se libertou de você. Talvez isso pode ter até algum trauma, algum gatilho que te faz voltar para trás e regredir sempre numa fase lá atrás. Necessita às vezes de um tratamento? Necessita, mas dentro desse treinamento eu vou te ajudar muito a se libertar dessas coisas. Eu vou deixar aqui um exercício que você vai fazer de mentalização. Esse exercício de mentalização, você pode usar para o cérebro determinadas palavras, como ativo e desativo. E para isso, você pode, durante a noite, quando você for dormir, você pode deitar na sua cama e fazer mentalização de coisas ruins, sentimentos ruins, eu desativo. Sentimentos bons, eu ativo. Aquela coisa que você quer para a sua vida, eu ativo. Então você vai também fazendo com sua mente, ela vai se reeducando também com mentalização, buscando as coisas boas, eu ativo as coisas boas, eu ativo aquela padrão financeiro que eu quero na minha vida, eu ativo aquele negócio que eu quero fechar, eu ativo aquela viagem que eu quero fazer de família, e também eu desativo aqueles sentimentos negativos. Então você mentaliza, você vai fazendo uma reflexão da sua vida, e sempre que você chegar nesse tipo de sentimento ruim, de tristeza, de birra, de insatisfação, você vai mentalizando, eu desativo isso. E também buscar a lei do perdão. O perdão, o perdoar, também é muito importante, mas não é só perdoar as outras pessoas, mas se perdoar a si próprio. Muitas vezes a gente acha que perdoar o outro é aceitar o que aconteceu. Não, o perdão não é um aceite. O perdão é, eu perdoo, eu me livro desse sentimento, porque esse sentimento é seu, não é um sentimento meu. Pronto, eu perdoei. E dentro desse perdão nós temos dois caminhos aí. Você pode perdoar a pessoa e se afastar dela, ou a outra em casos familiares, enfim, relacionamento. Às vezes você pode perdoar, não significa que você aceita, mas você perdoa. Esse perdão significa, eu te dou o direito de você ser melhor. E aí você separa o sentimento. É aquele sentimento, eu desativo e eu ativo a lei do perdão, que me permite estar livre desse sentimento e permitir com que o outro seja melhor através do seu arrependimento e através das próximas atitudes. E também esse perdão é muito importante que a gente se faça. Faça a mentalização na tua época de criança, na tua época da adolescência, na tua fase adulta, no seu casamento, e se perdoe. Se veja num espelho e passe a se perdoar. Nesse momento também o teu cérebro, o teu inconsciente, o teu consciente vai te trazendo esse sentimento de perdão, esse sentimento de satisfação. E nisso começa também a mudar o teu padrão de energia. Nós muitas vezes na nossa vida a gente não percebe a energia, mas quantas vezes você chegou perto de uma pessoa e você disse, nossa, essa pessoa está pesada, essa pessoa está carregada, não é assim que funciona? E a gente, só que a nossa sociedade, a nossa escola, nossos familiares, nós não fomos criados para entender sobre essa energia que está em volta da gente, mas essa energia existe.
E aí eu volto a repetir, quantas vezes você chegou perto de pessoas e você não se sentiu bem? E também locais. Perceba quantos locais, às vezes, que não consegue alugar, ou que fica alugando várias vezes no ano para várias pessoas, não se concretiza ali um comércio. Isso é um padrão de energia que existe lá dentro. E também, então, se tem energia de local, tem a nossa energia. E essa energia, como que ela se muda? Também tudo dentro desse padrão, dessa mentalização, dessa mudança de comportamento, desativo as coisas ruins, ativo as coisas boas, trago a lei do perdão, eu perdoo as pessoas que me feriram, mas principalmente eu me perdoo por todas as fases das coisas que talvez você achou que tem errado. Mas perceba que todos esses erros te levou para o teu crescimento pessoal e profissional, alguma coisa te trouxe de segurança, de aprendizado, então você vai mudando. E quando você começa a mudar o teu foco do lado da visão negativa e trazendo para a visão positiva, começa a acontecer um outro sentimento em você, que é o sentimento da gratidão. E aí você para de reclamar, para de ser birrento do que nós olhamos um pouquinho atrás, para de ser birrento com a sua criança. Você se liberta da tua criança birrento que fica reclamando e passa para a fase adulta, aonde você começa a olhar para as coisas boas, para os benefícios e para o resultado da tua caminhada. E aí você começa a se encher de gratidão. E a gratidão começa a te ligar ao céu. A gratidão, você começa a ter gratidão pela tua saúde, gratidão por todas as dificuldades que você passou, que agregou na sua vida, que você aprendeu com as dificuldades. Agora você já sabe mais o que é erro, você sabe quais são os buracos e você vai se desviar desses buracos. E essa gratidão vai te trazendo um sentimento de paz, um sentimento de alegria e vai te padronizando nas mesmas pessoas, nos mesmos locais e nas mesmas atitudes que pensa igual você, que age igual você. E essa mudança de comportamento vai começar a te abrir portas, o universo vai começar a te trazer portas direcionado para aquele padrão que você está. Quantas vezes você chegou perto de algum amigo, ou algum vendedor chegou até você, ou você foi até a um vendedor e de repente aquela pessoa começa a falar de coisas negativas, começa a falar de coisas ruins? Todo mundo já passou por isso, né? É o que? É o padrão de pensamento daquela pessoa e o padrão das atitudes daquela pessoa, que é falar daquela coisa ruim e exalando a energia e o sentimento dela. E aí as pessoas geralmente costumam se afastar dessas pessoas e nós temos que tomar mais cuidado. Será que a gente não está nesse padrão? Então isso tudo são padrão, mudança de comportamento, mudança de atitude. E para isso, busque treinamentos como esse, busque escutar músicas boas, busque a estar perto de pessoas que te acrescentam, busque a ver filmes de fatos reais que vai te trazer sentimentos bons, que vai te trazer ensinamento e você vai reprogramando tudo aquilo que te ensinaram, tudo aquilo que às vezes te traz sentimentos que te coloca para baixo e você começa a mudar, você começa a trazer novos pensamentos, novas atitudes e principalmente novas ações. E não esqueça, o teu clã, a tua faixa de vibração, a tua faixa de pessoas, você é justamente o resultado das 5, 6 pessoas que estão em volta de você. Veja qual é o tipo de padrão de pensamento dos amigos que você tem, dos familiares que você tem, e você vai descobrir qual é o teu padrão de relacionamento. O grande mestre Jesus já dizia, né? Me digas com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então perceba tudo isso também e vamos mudar o nosso padrão de pensamento, vamos mudar o nosso padrão de energia e vamos mudar as nossas ações, porque o que nós queremos é uma mudança de resultado e o resultado agora tem que ser um resultado de sucesso na sua vida.